A história começa em um campo de combate, de um homem contra uma legião, que, com um golpe, faz centenas voarem. Rei dos Punhos, esse era seu título. O homem que conquistou o mundo usando apenas suas mãos. Seu título ficou mais conhecido que seu próprio nome. Esse era o Rei dos Punhos, Dan Il-sung. Voltando para o campo de batalha, Il-sung acaba ferido, mas só ele permaneceu de pé. Ele e mais dois que observavam do alto. Il-sung questionava quem eles eram. Em um movimento rápido, ele joga um dos capangas em cima deles. O capanga pede para ser salvo, mas o seu próprio aliado o mata sem misericórdia. O Rei dos Punhos percebe que eles jogam sujo, e ao notar o símbolo na espada e a crueldade deles, o Rei dos Punhos questiona se eles eram a facção demoníaca. O demônio da espada começa a elogiar a resistência, mas antes de terminar de falar, o Rei dos Punhos manda ele calar a boca e que acabar com ele em 10 golpes. Isso deixa o demônio da espada um pouco irritado, fazendo ele dizer quanto tempo esse orgulho ia durar. Começa uma trocação de golpes, mas em um movimento rápido, o Rei dos Punhos quebra a defesa do seu oponente, surpreendendo seu oponente. A contagem começa 1, 2, 3, 4, 5, mas algo parece errado. 6, 7, 8. Seus golpes não parecem atingir os pontos vitais. Então ele percebe que o outro estava manipulando seus golpes, fazendo o Rei dos Punhos questionar quando ele tinha feito isso. Com os seus movimentos presos, o demônio da espada desfere um golpe em seu peito. Ele fala que esse era o fim do seu reinado. 9. Uma explosão acontece, mas o golpe passa apenas de raspão, fazendo o demônio da espada elogiar o Rei dos Punhos, dizendo que ele sabia lutar. O outro fala que isso foi perigoso, mas o espada diz que isso foi por causa dele. O espada começa a mexer no corpo do Rei do Punho, mas antes de terminar de falar, ele leva um uppercut no queixo. 10, mas não foi o suficiente. E assim, sua vida como Rei dos Punhos acaba. Ele fica frustrado por não ter acertado mais uma vez seu inimigo. Desse jeito, Dan Il-sung, o Rei dos Punhos, tem seu fim pela facção demoníaca. Em um lugar distante, na montanha Jiuhua, Dan escuta uma voz o chamando. Ele lentamente abre os olhos, questionando onde ele estava. Seu corpo parecia curado. Dan levanta meio tonto. De fato, suas feridas estavam curadas. Uma moça pergunta se ele queria água, e ele responde que sim, mas se pergunta do porquê está sendo chamado de primeiro jovem mestre. Até que ele se olha no espelho e fica perplexo, ao ponto de vomitar. Ele questiona quem colocou uma máscara em seu rosto, mas percebe que não tem nenhuma costura. A forma estranha que estava agindo assusta a empregada, que corre para chamar o médico. Ao sair, a empregada pensa que ele está agindo estranho. Dan começa a refletir em quem poderia ter feito isso. Não poderia ser a facção demoníaca, porque se pudessem fazer isso, já teriam conquistado o mundo. Mas seus pensamentos se voltam para outra pergunta: de quem era esse corpo? Dan vê uma mesa com livros. Com o corpo fraco, ele se move até a mesa, mas estava tão ruim que parecia um fiado. Bem mal. Mas finalmente chega na mesa. No livro estava escrito Grupo Mercantil Eun-ha. Ele diz que são uma companhia enorme. Afinal, nem ele que mexe com negócios conhece eles. E o dono desse corpo é o primeiro herdeiro, Lee Ji-on. Na mesa também tinha cartas, que falavam de dinheiro, apostas e mulheres. Ele começa a pensar que o ex-dono era um fracassado. Ele não sentia nenhuma energia em seu corpo, então não era possível ser magia ou feitiçaria. A única resposta possível era reencarnação. Dan começa a achar que ficou maluco de vez, até que alguém grita o seu nome. Ele se aproxima perguntando se ele estava bem. Esse era Gong-sun, seu médico. Mas sua recepção assusta Dan. O médico vai às lágrimas.
dizendo que ficou preocupado, já que falaram que ele estava agindo estranho. Ele tenta cercar o pulso de Dan, mas ele tira a mão, enquanto diz que não precisava se preocupar. O médico diz que fica aliviado, enquanto manda trazerem a comida do jovem mestre. Era uma sopa de galinha. O médico diz que faz bem, mas Dan explica que aquilo fazia bem para pessoas saudáveis. Mas para doentes como ele, aquilo era veneno. Dan liga os pontos. O médico veio correndo porque achou estranho ele estar tão saudável. O médico diz que ele tem que comer sempre, para ficar forte igual os jovens que participam do torneio marcial do dragão e da fênix. Dan pergunta quanto tempo existe esse torneio. O médico não sabe ao certo, mas diz que deve fazer mais ou menos 200 anos. Dan pede para ele deixar a sopa e sair. O médico tenta persistir, mas o Dan manda ele sair e pede para não incomodar ele. Ao saírem, Dan pensa que está perto do 200º torneio, então não faz muito tempo que ele morreu. Isso significa que a facção demoníaca ainda está inteira, e ainda tem esse médico safado. Pelo que parece, Dan está cercado de gente que quer uma surra, e dessa vez Dan vai acabar com todos com um só soco.